Olá, olá, obrigado por estares desse lado. Então, energia de ligação e reações químicas é o objetivo da aula 2 que tu fiques a perceber então esta matéria, portanto, faz parte do novo domínio que são transformações químicas. Então, sem mais demoras, vamos lá ao que interessa. Live how you wanna live, your whole life in front of you. Be who you wanna be, do what you wanna do. You could truly be free when you learn how to control yourself. Say you know your partner, but do you really know yourself? Falling for the sins in the flesh, that's a good bet. Threaten me with a good time, that's a good threat. Então, vamos lá. Uma reação química é o quê? É uma transformação da natureza das substâncias que reagem. Ok? Sob o ponto de vista molecular, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer, repara, ruptura das ligações entre os átomos dos reagentes e depois vão-se formar o quê? Novas ligações entre esses átomos, formando-se novas substâncias a que nós chamamos os produtos. Então, repara, trago-te aqui um exemplo de uma reação química que é a combustão de uma molécula de metano. Tá bem? Esta molécula, já devias saber também o nome, é uma molécula de metano porque é um hidrocarboneto que tem ah, um carbono, ok? Portanto, inicia o prefixo do nome é met e depois é um alcano porque tem ligações simples carbono e hidrogênio. Então aqui, o que é que acontece? Temos aqui a combustão do metano. Do lado esquerdo nós temos aquilo que se chama os reagentes, do lado direito nós temos aquilo que se chama os produtos. E o que é que vai acontecer? Vai ocorrer ruptura das ligações entre estes átomos, dos reagentes. Portanto, estas ligações CH-OO quebram-se, ok? E depois vão se juntar, vão se formar novas ligações entre esses mesmos átomos, dando origem àquilo que se chamam produtos de reação, que são estas novas substâncias aqui. A quebra das ligações nos reagentes e a formação de ligações nos produtos, olha que interessante, dá-se de forma simultânea. Okay? Portanto, quebra, liga, automaticamente. Okay? Trago também aqui uma frase que provavelmente já ouviste falar, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Está bem? Quem disse isto foi Lavoisier. Então, avançando, o que é importante que tu entendas? Que a ruptura destas ligações químicas nos reagentes é um processo endoenergético. O que é que isto significa? Que tem que haver absorção de energia. Os reagentes têm que absorver energia para que essas ligações se criem. Aliás, nós já tínhamos visto isto anteriormente, no 10º ano, okay? Que as ligações químicas estabelecem-se porque o nível de energia entre esses dois átomos que se juntam diminui. Ok? Diminui. Portanto, quando dois átomos se juntam formando uma molécula, existe libertação de energia. Se tu queres separar esses dois átomos, então tens que dar energia a esses dois átomos para quebrar aquela ligação. Então diz-se que a ruptura de ligações químicas é um processo endoenergético. Depois, por contrário, a formação das ligações químicas é um processo exoenergético. Então, neste caso aqui, para quebrarmos estas ligações CH-OO, eu tinha que ceder energia e para se formar estas novas ligações, eu iria esta reação química, este sistema iria libertar energia. Agora, o que é a variação de entalpia? É uma forma que te permite quantificar o balanço energético numa reação química a pressão constante. Então, a variação de entalpia não é mais do que o balanço energético entre a energia absorvida para quebrar as ligações nos reagentes e a energia libertada para formar os produtos. Então, é esse balanço energético que nós chamamos, aquilo que se chama aqui a variação de entalpia. Então, o que é que acontece? Vamos lá ver isto. Eu trago-te aqui dois gráficos. No caso, o primeiro é uma reação endotérmica, ou seja, o que é que isto significa? Que no balanço, ou o balanço final, há a absorção de energia para que esta reação ocorra. E trago-te aqui embaixo uma segunda reação,
que é uma reação exotérmica, porque no balanço final, entre a energia absorvida e a energia libertada, o balanço final é uma maior energia libertada do que uma maior energia absorvida para que a reação ocorra. Então vamos lá ver. Energia dos reagentes. Está aqui, ok? Neste patamar. O que é que vai acontecer? Há uma energia de ativação que faz com que as ligações dos reagentes se quebrem, ok? Portanto, há uma absorção de energia, ok? E depois há a formação de produtos havendo libertação de energia. E, portanto, a energia dos produtos está aqui em baixo. Então, repara aqui no seguinte. A energia absorvida é muito maior do que a energia libertada. Então, o balanço final é um valor de energia absorvida maior do que o valor de energia libertada. Então, estamos aqui perante uma reação endotérmica. Aqui temos o contrário. Temos uma energia de ativação, ok? Que faz com que os reagentes, que os átomos dos reagentes fiquem isolados, não é? Okay? E depois há o quê? Há uma libertação de energia, mas repara, nesta libertação de energia é enorme. É muito maior do que a energia absorvida. Okay? Repara que salta daqui para cima, cá para baixo. Então há aqui um balanço que nos indica que, olhando para o sistema, para que esta reação ocorra, haja energia libertada. Então aqui a diferença entre energia, entre reação exotérmica e reação endotérmica. Agora, numa equação termoquímica, isto vai aparecer muitas vezes, sobretudo mais até no 11º ano, é apresentado o valor da variação de entalpia. E tu consegues logo perceber se a reação é endoenergética ou é exoenergética. Quando a variação de entalpia, portanto, olha aqui, temos aqui esta reação química, que apresenta aqui então ao lado a variação de entalpia. O que é que isto significa? Que a variação de entalpia desta equação química foi 281 kJ por mol. Significa que a variação de entalpia foi positiva. Como é que se calcula a variação de entalpia? Ora bem, tu tens que, olhando para estas tabelas, okay, que vão sempre dar este valor, calcular o seguinte. A energia absorvida na ruptura de ligações e subtrair a energia libertada na formação de ligações. Se a variação de entalpia for positiva, que é o caso desta equação química, então a energia absorvida é maior do que a energia libertada. Então estamos perante aquilo que se chama uma reação endotérmica. No caso da energia absorvida ser inferior à energia libertada, a variação de entalpia vai ser negativa. Então estamos perante uma reação exoenergética. Okay? Agora, como é que tu vais calcular esta energia absorvida na ruptura das ligações? E como é que tu vais calcular esta energia libertada na formação de ligações? É através destas duas tabelas que eu te trago aqui. Destas duas ou de outras que te deem, não é? Okay? Por exemplo, a molécula de H2O. A molécula de H2O tem duas ligações HO. Okay? Duas ligações HO. Então, deixa-me lá ver se eu tenho aqui. Por acaso acho que está aqui. Ligação HO. Okay? Para eu quebrar uma ligação HO, eu tenho que ceder 462,3 kJ por cada mol de moléculas. Okay? Então, é a partir destas tabelas que nós vamos calcular a energia absorvida e a energia libertada na ruptura ou na formação de ligações. Mas vamos ver isso mais concretamente a seguir, está bem? Que é agora, fazendo este exercício, determina a variação de entalpia da reação química seguinte. Então como é que tu vais fazer isto? Vamos lá ver, não é assim muito complicado. Não basta só olhar para a equação química, é preciso também olhar aqui para estes dados que nos estão aqui em baixo, porque eles são essenciais então para o cálculo da variação em entalpia. Eles têm que ser dados, está bem? Se eles não terem, é impossível calcular. Então o que tu tens que saber é que esta molécula H2 é constituída por dois átomos de hidrogênio que têm aqui esta ligação. A molécula de cloro é a mesma coisa. E a molécula de HCl, a mesma coisa. Okay? Então aqui as ligações químicas entre essas moléculas. O que é que isto significa? Que esta energia, cada uma destas energias chama-se o quê? Energia de ligação de cada uma destas três moléculas.
Então a energia de ligação HH é 436 kJ por mol, a energia de ligação ClCl é 242 kJ por mol, a energia de ligação HCl é 431 kJ por mol. Então, como é que eu vou calcular então aqui a variação de entalpia? Vamos lá fazer o seguinte. Vamos olhar para a energia dos reagentes. Já sabes que a variação de entalpia é sempre a energia dos reagentes menos a energia dos produtos. Qual é que é a energia dos reagentes? Será a energia que eu tenho que dar para quebrar aquelas ligações. Se esta é a energia de ligação da molécula HH, ok? Então eu tenho que dar... Aqui está um erro, está bem? Aqui devia estar HH. Portanto, se eu tenho uma molécula HH, então será 1 vezes a energia da ligação HH. Ok? E aqui seria, também está aqui um lapso, desculpa lá. Aqui também seria energia de ligação ClCl. Está bem? Então, energia de ligação HH, uma vez a energia de ligação HH, porque é uma molécula de H2, mais 1 vezes a energia de ligação ClCl, dá 678 kJ por mol. Ou seja, eu para romper estas ligações, eu tenho que dar ao sistema 678 kJ por cada mol de moléculas. E agora vou calcular a energia dos produtos. E a energia dos produtos será o quê? 2 vezes. E 2 porquê? Porque aparecem-me 2 moléculas de HCl. 2 vezes a energia de ligação HCl, ou seja, 2 vezes 431 kJ por mol, que dá os 862 kJ por mol. O que é que isto significa? Que quando se formam estas moléculas de HCl, existe esta libertação de energia. Então agora fazes o balanço. A variação de entalpia é a energia dos reagentes menos a energia dos produtos. E repara que dá negativa. O que é que isto significa? Que por ser negativa a reação é exotérmica ou exoenergética. Existe libertação de energia sob a forma de calor. Com isto, terminamos esta matéria. Espero que tu tenhas entendido, tenha ficado claro. Não é nada de especial, ok? É só fazeres aquele balanço energético. Deixo-te aqui as fontes de onde eu tiro toda a informação. Obrigado por teres assistido, obrigado por teres estado desse lado. Até à próxima aula. Come follow, come follow, come follow, come follow.